Olá, bom dia, paz do Senhor, amém? Com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês, né? Mais um domingo. É, Agora são exatamente 7 horas e o domingo de manhã ele relata pra gente é, que foi no domingo de manhã, né? Que o Senhor ressuscitou. Então, o domingo ele sempre traz uma nova esperança pra gente, porque o Senhor ressuscitou. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele ressuscitou entre os mortos. A morte não venceu. E louvemos ao Senhor porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a glória. É, Acho que pra gente tudo tá sendo novo, né? Cada um de nós não pensávamos que isso poderia acontecer, de os cultos terem que ser online. Acho que a gente nunca passou por uma situação dessa, nunca pensamos que poderíamos passar por uma situação dessa. E com certeza o Senhor tem nos moldado, tem nos forjado o nosso caráter. O Senhor tem feito coisas grandiosas no nosso meio. E a gente acaba ficando um pouco nervosa, né? Porque é diferente. Uma coisa é a gente estar na igreja com os irmãos e as pessoas interagindo, e outra coisa é a gente estar em frente a uma câmera de celular para falar, para compartilhar do Senhor. E aí eu queria falar para você como que essa aula online surgiu. Foi tão interessante que Deus ele sempre confirma, né? Tudo aquilo que ele quer fazer, ele sempre confirma. Eu estava em casa e o Senhor falou comigo que era pra gente poder fazer. E ao mesmo tempo o Senhor falou comigo. Só que a gente não conversou sobre o assunto. E aí um belo dia o Senhor usou a nossa irmã Célia para poder falar: Igor, por que você não faz a EBD online? E aí o Igor veio e comentou comigo que ele tinha sentido já, e aí Deus usou a irmã Célia. Eu falei assim: nossa, como que Deus é tremendo, eu também já havia sentido, eu não falei nada com você. E aí o Senhor, aí a gente, não, então vamos ligar para o pastor e falar com o pastor para ver o que ele acha. E aí o pastor foi e autorizou. E aí por isso que hoje você tem essa aula EBD. E aí ontem eu estava pensando como começar a falar, né, da aula e como eu queria compartilhar como Deus fala conosco, se a gente estiver disposto a ouvir com o coração sensível à voz dele. E aí eu pensei, nossa, o Facebook foi criado hoje, né? A gente sabe que o Facebook foi criado com, com um íconezinho que fala assim, compartilhar, mas o próprio Jesus já fazia isso, porque eles têm o seguir e o compartilhar, né? E o próprio Jesus fez isso quando ele diz, quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? E para a gente poder seguir a Jesus, a gente precisa tomar a nossa cruz e segui-lo. E quando ele vira para os discípulos e fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele está dizendo, compartilha esse evangelho, compartilha esse amor que vocês receberam, porque a gente não pode querer ir para o céu sozinho, né, irmãos? Amém? E eu espero que você possa ter ouvido esse testemunho e que o seu coração possa ter se enchido de Deus e que você possa ver Deus nos pequenos detalhes nesses dias de pandemia, né? Eu estava ontem comentando com o Igor, a comunhão começa primeiro dentro de casa. A comunhão com os irmãos, a comunhão começa dentro de casa. Eu acredito que esse momento que nós ficamos em casa, o Senhor tem trabalhado de alguma maneira na nossa vida, na vida dos nossos familiares, porque a nossa vida sempre é corrida e a gente acaba deixando de fazer coisas
que acaba deixando de ter tempo para Deus, de ter tempo de buscar o Senhor. E eu hoje, sinceramente, eu acredito que hoje, além daquelas pessoas que precisam realmente sair para trabalhar, aqueles que podem ficar em casa, podem sim hoje fazer igual o Gabriel falou, leia a Bíblia, né? O Gabriel falou claramente na aula passada que era para ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é o nosso mandamento, ela é os princípios de Deus para a nossa vida. E é assim que o Senhor tem feito no nosso coração todos os dias. O desejo de ler a palavra, ele tem que ser constante, todos os dias, vencido pelos desejos da carne. Amém? Que o Senhor possa falar com você. Vamos orar, irmãos, para a gente dar início à nossa aula. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela essa manhã de domingo, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Porque o Senhor tem moldado o nosso caráter, Senhor, em meio a essas dificuldades. Porque o mundo lá fora já é mau, Senhor, mas nós temos a promessa, e uma promessa de vida eterna. Se conosco, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família representada, que cada pessoa possa ser tocada, Senhor, pelo Teu Espírito, que possa sentir a Sua presença, Senhor, em nome de Jesus, que não seja a Ana a dar a aula, que não seja a Ana a falar no coração dos seus irmãos, mas que seja o Teu Espírito tocando, Senhor, e fazendo deles alguém diferente, fazendo deles cada dia mais diferente, assim como o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Obrigada pelo seu imenso amor, Senhor. Obrigada, porque nós não temos como retribuir esse imenso amor, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. A nossa aula de hoje, ela fala sobre a queda do homem, né? Cada um tem a sua revista e aí a página é na página 48. Amém? Eu vou me prender muito ao texto bíblico, mas aí a gente vai estar lendo em Gênesis 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, ajuntaram as folhas da figueira para cobrir-se. O interessante aqui no relato da queda, que você percebe alguns pequenos detalhes que a Bíblia não nos relata. Mas aí, como a gente fica meditando e pensando como que ocorreu, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor criou a terra em seis dias, e no sétimo dia ele descansou. Só que essa sucessão de esses dias, a Bíblia não fala que eram dias corridos. Poderia ser dias com espaço grande de tempo. E aí eu acredito que aí a palavra vai dizer o seguinte: a palavra diz que Deus, né, deu os animais para Adão poder colocar o nome de cada um deles.
né? E só depois que Adão fez tudo isso e que o Senhor viu que não havia uma mulher, alguém compatível para Adão. E foi aí que Deus criou Eva. Eu acredito que isso deveria ter tido um espaço grande, né, de dia, um espaço grande de tempo. Então, o que me chama a atenção nesse espaço? Quando Deus virou para Adão, ele vira para Adão e fala que a ordem de não comer do fruto, ele deu para Adão, né? E indiretamente para Eva, porque logo depois que ela foi criada, com certeza o Adão, como um bom marido, como um bom sacerdote, orientou a sua esposa a não comer do fruto do meio do jardim. E aí é onde entra a nossa questão. Adão orientou a sua esposa, a importância que hoje temos, né, os maridos, que o marido, como um bom sacerdote, precisa também orientar a sua esposa. Amém? E uma outra questão que eu observo bem é que a serpente, ela vira para Eva e fala com a Eva. E aí a gente fica pensando, nossa, os animais falavam, a serpente falou. E em que momento que a Eva deu confiança para a serpente chegar para ela e falar aquilo sobre Deus, né? E Eva faz o quê? E Eva ouve. Só que para Eva ouvir, eu acredito que Eva tinha um relacionamento com a serpente. Assim como Deus vinha todos os dias ver Adão, conversar com Adão, se relacionar com Adão, a serpente provavelmente também vinha sondar Eva, até que um dia ela induziu a Eva a comer a fruta. E foi o que aconteceu. Eva comeu a fruta, mas um relato muito importante. E aí eu fico pensando, em algum momento Eva ficava pensando que ela não poderia comer. Quando a serpente tocou no assunto do fruto, com certeza a Eva ficou pensando, ela não comeu no primeiro momento, eu acredito que ela não tenha comido no primeiro momento. E aí ela ficou pensando. Quando Eva deseja no seu coração de comer a fruta, e aí Eva já pecou. Quando ela come, ela consome o pecado. E é assim na nossa vida, né? Que o Senhor, é assim que acontece. Que Jesus até usa um versículo em Mateus que fala que aquele que olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração já está pecando, né, com ela. Então, assim, todas as fontes, todos os nossos pecados vem pela mente, passa pelo coração e depois a gente consome, né? Faz o ato. E aí, eu queria começar falando com vocês na revista. Essa era só uma introdução, tá, irmãos? Na revista, a gente vai falar sobre o que é livre-arbítrio, tá? Aí eu pesquisei na internet. Livre quer dizer senhor de si mesmo. Arbítrio, decisão dependente apenas da vontade. Isso quer dizer que a pessoa tem o seu próprio desejo. Livre-arbítrio junto, né? O que significa livre-arbítrio junto? As duas palavras juntas. Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Aqui em casa a gente brinca muito com isso, assim, né? Nem brinca, a gente fala sério. E a gente conversando, a gente sempre fala sobre isso. Poxa, por que Deus não deu pra gente o livre-arbítrio? Não é verdade? E seria tão bom se Deus não tivesse permitido a gente, nos desse, assim que Ele criou, não tivesse dado pra gente o livre-arbítrio, porque todas as escolhas que Deus faz para nós, elas são perfeitas. E aí, nós não escolhemos muitas das vezes o certo. Foi o que aconteceu com Adão.
né? Ele não escolheu obedecer ao Senhor. Quando Deus criou a mulher, Deus já havia ordenado para Adão não comer do fruto. E ele ouviu a sua esposa, ouviu a Eva, né? E aí ele vai dizer, aí você observa que ele come do fruto, e a aliança que Deus tinha era com Adão. E você observa bem no texto que depois que Adão come do fruto, que os olhos dele se abrem. Então a aliança não era com Eva, né? Eva foi enganada pela serpente que enganou o seu marido. Então o Senhor nos dá o livre-arbítrio de poder escolher a quem nós queremos servir, a que caminho nós vamos seguir, para onde nós queremos chegar. E aí onde eu falo muitas das vezes que o inimigo tem uma fúria na vida dos jovens, porque na juventude é que o inimigo põe rebeldia no coração do jovem de uma maneira que ali naquele momento ele faz as piores escolhas, né? Eu fui jovem e eu fiz as minhas escolhas, que essas escolhas geram a vida inteira, elas são consequência para a vida inteira. Foi o que aconteceu, não é verdade? Eu queria ler com vocês Deuteronômio 28:1. Amém? Aqui em Deuteronômio 28:1 vai dizer assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e o seu coração lhe seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de toda a nação da terra. Tá? E aqui a Bíblia está falando bem, obedecer os mandamentos foi o que Adão e Eva não fizeram. Em Josué 24, versículo 15, todo mundo conhece esse versículo, não é verdade? Que fala assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrade, ou os deuses do Amorreu, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E a gente tem escolhido, nesses dias difíceis, servir ao Senhor. Em meio às dificuldades, em meio à pandemia, nós escolhemos servir ao Senhor. Amém? Tem uma passagem lá em Jeremias 13 que eu gostaria de ler com vocês, irmãos, falando sobre Jonadab. Jonadab, ele ordenou que a sua família, Jonadab, Jeremias 35:13, Jonadab ordenou que a sua família não bebesse vinho. Amém? Vamos ler aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição de obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Racabe, ordenou seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até os dias de hoje. Jonadab, ele era um filho de Recabe, né? Eu falei Acabe, perdão. Filho de Recabe, ordenou que os seus filhos não bebessem vinho. E isso vem de geração para geração, irmãos. Até hoje eles não bebem. E eu acredito que eles fazem que essa bênção, né? Eles com certeza têm maravilhas no meio deles, porque eles escolheram a não se contaminar
né? Apesar de a Bíblia, né, falar que o vinho é bom é, para o estômago, como diz Paulo lá para Timóteo, amém? E vamos falar a responsabilidade humana, né? Então, para toda ação há uma reação. E aí a palavra vai dizer aqui em Eclesiastes: alegre-se, Eclesiastes 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Né? Tá dizendo bem claro que Deus vai trazer o julgamento para todas as nossas escolhas, para todas as nossas decisões. Aqui em Eclesiastes ainda, no capítulo 12, versículo 14. Pois Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo que foi escolhido, seja bom, seja mal. Então, né, a gente sabe que tudo aquilo que nós escolhemos, de bom ou de mal, será julgado diante do Senhor. As nossas escolhas, sim, elas trazem consequência, elas trazem uma reação. Às vezes, essas consequências, a consequência do pecado, às vezes não, nós vivemos a consequência das nossas escolhas aqui mesmos, né, na terra. E ainda assim, o Senhor vai julgar essas consequências. Amém? Vamos para o tópico 2, a queda, um evento histórico e literal. A queda não é só uma história, não é algo contado como uma história da Disney. A queda é um fato, é uma história, é algo que marcou a humanidade. E que até hoje, né, nós temos as consequências da queda, não é verdade? Vamos ler aqui Gênesis 2, 16, 17. Amém? O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque um dia que dela comer, certamente morrerá. Né? A queda, ela traz pra gente o pecado que entra no nosso coração, o pecado que nos traz, né, que nos afasta de Deus, né? E aí quando eu falo da aliança que o Senhor tem com Adão, né, que a Bíblia fica bem claro quando ela relata que Adão, logo após que Adão comeu, os olhos deles ficaram abertos. Então essa aliança era com Adão, e Adão deveria sim ter orientado Eva em não pecar e não fazer, né? Apesar de que a Bíblia fala que indiretamente Eva recebeu esse mandamento, essa ordenança do Senhor, né? A Bíblia não fala isso, mas ao ler os relatos, você observa esse relato que esse mandamento foi dado para Adão, e Adão, consequentemente, passou para Eva. Todos somos tentados, né? Eva foi tentada pela serpente a querer ser igual a Deus, né? E quem de nós somos igual a Deus, né? Hoje a gente vê que eu falo o seguinte: quando Eva comeu a maçã, ela já consumiu o pecado. Foi o ato, ela consumiu. Mas quando ela desejou, no seu coração, ela já havia pecado contra o Senhor. E aí vamos ler aqui em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 11, 13.
pois tais homens são falsos apóstolos. Perdão. 2 Coríntios 11:3. Receio, o que receio e quero evitar é, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera devoção a Cristo. Sincera e pura devoção a Cristo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com as astúcias, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É o que Paulo está falando para o povo de Coríntios, para eles não se desviar da sincera e pura devoção ao Senhor, né? Em Timóteo 2, em Timóteo, 1 Timóteo 2,15. Pois, e aí o Senhor, essa palavra é bastante, né, bastante forte quando fala que Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora, né? A mulher foi enganada pela serpente, que automaticamente enganou, né? E a mulher automaticamente deu o fruto para o seu irmão. Então, o pecado entra através de Eva, mas ele perdura em Adão por conta dessa aliança que Adão tinha com o Senhor. E vamos ler Romanos 5:12, amém? Romanos 5:12 vai nos dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós, né, quando o ato de Adão foi comer e desobedecer, todos nós nascemos com o pecado, né? E eu queria ler com você também Romanos 15:4, que vai dizer: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedemos das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, né? As Escrituras, ela não é só um relato, né? O Espírito Santo orientou, o Espírito Santo conduziu, né? Cada livro, cada relato das Escrituras era para que a gente possa ter hoje a fé, a esperança de uma vida nova, de uma vida com Deus, de uma vida eterna no Senhor. Então, a importância de ler a Bíblia, a importância de buscar a palavra, a importância de ter um alimento diário, assim como o nosso corpo precisa do pão e da água para viver, nós precisamos da palavra do Senhor para nos alimentar todos os dias. É imprescindível que não ocorra isso, porque sem ler o que está na palavra, é difícil para a gente depois trazer à memória aquilo que dá esperança, porque é através da palavra que nós somos vivificados, é pela palavra que há a libertação, é na palavra que há a verdade, amém? E o terceiro tópico fala sobre a consequência, né, do pecado, a consequência da queda de Adão, né? Em Tito vai dizer o seguinte, Tito 1:15: para todos os puros, todas as coisas são puras, mas para todos os
para os que caluniam, ninguém seja pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, né? A nossa consciência, a gente tem a consciência do pecado, né? A gente pecou e o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e mostra, filho, você errou aqui. E aí a gente pede perdão pelo nosso ato, a gente fica com o coração angustiado, com o coração triste, com o coração dolorido em ver que a gente pecou e a gente se arrepende. Então, Deus nos dá essa consciência de que pecamos, essa consciência de que fizemos errado, porque quando você lê as Escrituras, o próprio Espírito Santo fala com você, né, que você precisa se consertar porque você errou, né? E Deus fala o tempo todo. E aqui em Hebreus 9:15, perdão, 9:14, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, Deus purifica a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que servimos ao Deus vivo. E aí, quando o Espírito Santo nos conscientiza do pecado, Deus nos purifica do ato daquilo que fizemos, né? E isso só vem de Deus, isso só vem desse Deus que é bondoso, que é amoroso, que é compassivo, que é misericordioso e que esse amor que excede todo entendimento, né? A gente não vê em nenhum outro lugar. No momento das dificuldades, no momento das angústias, é Ele que está do nosso lado. É o Espírito Santo, é o Senhor que está nos consolando, nos guiando, nos transformando, nos capacitando a levantar e seguir em frente. A perda da comunhão com Deus é uma das coisas que a queda trouxe, né? Que o pecado, quando entrou na vida do homem, trouxe. E mesmo assim, Deus continua nos amando, né? A Bíblia vai relatar que Deus ia todos os dias, né, conversar com Adão. Eu acho que é isso que Deus quer conosco todos os dias, que a gente possa sentar, ter uma hora e conversar com Ele, falar, abrir o nosso coração. E é assim que o Senhor fazia com Adão. E esse relacionamento foi quebrado de uma hora para outra, né? E acho que por isso que a nossa alma já nasce com esse desejo de buscar um Deus, né? E aí você hoje observa as diversas religiões que existem no mundo inteiro. E esse desejo já vem desde quando a gente nasce, né? O interessante é que a Bíblia vai relatar que o homem foi expulso da presença do Senhor. Lá em Gênesis 3, 23, versículo 24. A Bíblia relata o seguinte: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o sinal do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins a uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, ele foi expulso da presença do Senhor. Fomos expulsos, né? E perdemos esse contato direto que só ocorre quando em João 3,16 a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus envia Jesus, né, para a redenção dos nossos pecados. E é interessante como que Deus já tinha esse plano, né? Esse plano da queda, a queda não pegou Deus de surpresa. A queda, Deus já tinha esse plano de enviar Jesus, né? E aí você vê a parte onde
a serpente recebe a condenação dela e Deus fala que da mulher nasceria um que feriria o calcanhar. Então ele já estava falando da vinda do Senhor, né? E Deus já tinha uma estratégia, Deus já tinha um plano. Deus nunca é pego de surpresa. Aqui em casa eu costumo dizer que quando a gente toma a direção errada, escolhe o caminho errado, Deus muda a rota. Ele é um Deus estratégico, ele é um Deus de visão, ele é um Deus que vê além do nosso alcance. Então ele muda a roda, ele muda os planos, né? Ele tem um plano pra gente. Quando a gente escolhe algo errado, ele muda tudo, né? E assim a gente vê em todo o tempo na palavra de Deus, enquanto o Senhor, ele é estrategista, ele é um Deus que não faz as coisas em cima da hora. Ele é um Deus que já se programa para tudo aquilo que vai acontecer, não é verdade? Deus é um excelente estrategista, um excelente programador. Amém? Aqui em Hebreus 11:6 vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, depois, né, do sacrifício na cruz, após a queda, a única coisa que nos aproxima do Senhor, nos aproxima de Deus, é a fé e Jesus, não é verdade? Jesus foi enviado para morrer por nós, e Jesus é o único que nos media, né? Não há outro, né? A palavra vai dizer que não há outro mediador entre Deus e o homem, né? Ele é o único, Jesus, o Filho de Deus, né? E essa palavra ela é confortante, né, aos nossos corações, porque para a gente observar que a gente está no caminho certo, porque não existe intermediador entre eu e o Senhor, um único que não seja Jesus, o único é o Senhor. Eu não preciso falar com Igor para ele falar com Deus para mim. Eu falo direto com Deus, porque existe um advogado intercedendo por mim. Amém? Aqui em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. Amém? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Que desde o nascer, nós estamos destituídos da glória de Deus. A criança já nasce com o pecado original. Não porque ela pecou de fato, mas ela nasce com o pecado da queda, com o pecado lá do jardim. E você vê que esse amor de Deus, né? Esse amor de Deus que excede o entendimento, né? Já previa, né? Não sei se essa é a palavra certa, prever, mas já tinha a intenção de enviar o seu próprio filho, de enviar Jesus na cruz por nós, por mim e por você. Aqui em Timóteo, Timóteo 2:5 vai dizer o que eu já havia falado. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, né? Ele se fez
carne e morreu entre nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Com a queda, as enfermidades na terra ocorrem até hoje, né? Lá em Gênesis 17 está escrito o seguinte, Gênesis 3:17: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E o que aconteceu? Todo mundo fala que todo mundo acha que o trabalho que o trabalho só surgiu após o pecado. Não. O homem já foi criado para trabalhar. É tanto que ele tinha que lavar a terra, ele colocou o nome dos animais. Então, ele já lavrava a terra naquela época. O dever de Adão era de cuidar da terra, né? E aí, após o pecado, o trabalho ficou árduo, o trabalho ficou pesado. O pão, para poder se alimentar, tinha que ser com o suor do seu rosto. E com isso, todas as consequências que nós já sabemos. Os terremotos e os tsunamis, todas as outras coisas, né? A palavra diz que as ervas, né? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, a terra deu espinhos e ervas daninhas, né? E com o homem, né, modificando a natureza, né, o homem acaba mexendo tanto na natureza, os terremotos vêm, a gente sofre com todas essas consequências. E aí aqui em Mateus vai nos falar bem explicado, bem detalhado sobre essa questão. Mateus 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, né? E aí, o que nós vemos? Nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, né? Quantas guerras já aconteceu no mundo por conta de poder, por conta de querer ser igual a Deus, né? E que o homem nunca será igual a Deus, né? E Deus não é um Deus que, eu sou todo poderoso, eu posso tudo e você não é nada. Deus nunca chega pra gente para falar isso. Em nenhum momento você vê isso na palavra do Senhor. Em Romanos 8, 20, 22. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, né? E aqui Paulo vai dizer que somos submetida à inutilidade, à vontade de quem sujeitou, mas esse sofrimento da natureza, esse sofrimento vai acabar, né? Quando todas as coisas foram consumidas, né? E quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Outra coisa que acontece com o homem é a morte física, não é verdade? A morte física, ela é algo que nenhum homem aceita, não é verdade, irmãos? A gente, quando perde o nosso ente querido,
a gente não aceita. A gente sofre muito, tem muita gente que fica doente, tem muita gente que passa por depressões por conta de uma perda, mas justamente por isso, porque Deus criou a gente, fomos criados para ser seres imortalizáveis, com possibilidade de viver indefinidamente, né? Então, assim, Deus criou a gente para que a gente pudesse viver em um tempo indeterminado. E aí, com a queda, com o pecado, isso foi quebrado. E hoje a gente experimenta a morte física. Para quem está em Cristo, experimenta a morte física, né? Aí eu já li lá em Gênesis 2,17 que fala que se comeres, morrerás, né? Se comeres do fruto, certamente morrerás. E aí, para adiantar, tem aqui no Apocalipse 2, versículo 11, Apocalipse 2, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a sua morte. A segunda morte, de novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que estiverem foram escritos no livro da vida, todos aqueles que morreram, né, com o Senhor, não sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago eterno, é o lugar onde não há luz, onde há choro e ranger de dente. E essa é a segunda morte, né, que a gente não deseja pra gente, eu não desejo pra mim e eu não desejo pra ninguém. E por isso a importância de a gente de a gente compartilhar o amor do Senhor, compartilhar essa palavra que é viva e eficaz, né? Que ela penetra no fundo da nossa alma, né? E que através do Espírito Santo somos moldados a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E para terminar, vamos ler João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E é a verdade. Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que morra, ainda que nós possamos morrer nesse mundo, né? Quanta gente tem morrido, quantos relatos a gente tem visto nestes últimos dias, mas todos aqueles que morreram com o Senhor ressuscitarão. E eu queria que você pudesse abrir comigo lá, né? Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, que foi morto desde a criação do mundo, né? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, que foi morto desde o princípio da criação. E, para concluir,
esse versículo fala claro, né, que aqueles que não tiverem com o nome no livro da vida não herdarão o reino dos céus, né? Jesus, ele veio com uma missão importante, uma missão de nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino da luz. É interessante o louvor que fala que, né, o louvor do Diante do Trono que fala, e quando Jesus chegou, né, veio a luz no inferno, e eles eles estavam em festa, né? O louvor relata, eles estavam em festa e Jesus foi lá e tomou a chave do inferno e da morte, e ele é o Rei dos Reis, né? E é interessante que ele nos tirou, ele foi lá no inferno nos tirar do reino das trevas, nos trazendo para o reino da luz, né? E aí eu queria ler com você aqui, só para a gente poder terminar. Dois fatos marcaram a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos, é verdade? Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu. Porquanto ele é o ser supremo por excelência, ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanar o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o Cordeiro Imaculado desde a fundação do mundo. E foi exatamente que esse versículo que nós acabamos de ler disse, né? Que, ó, finalzinho, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E eu fiquei um pouco nervosa, né? É diferente falar para o celular, né? E saber que você vai estar assistindo em um momento que eu não vou poder estar olhando a sua carinha e ver, e a gente poder compartilhar informações, mas eu espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração, e eu espero que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a bênção maior, né, irmãos, que nós possamos ganhar é a salvação, né, da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama. E tem um louvor que fala bastante sobre isso, né, do amor de Deus, que eu até conto com as crianças quando eu vou dar aula para elas, grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Vou repetir. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entregue ao Salvador. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana cheia da presença do Senhor. Não se esqueça de buscar o Senhor todos os dias, né? E que o Senhor possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.